Essa é a semana 39 do projeto Bruce Wayne, buscando tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. E esse projeto é mais baseado em se tornar um polimata na vida real. O polimata é aquele que tem múltiplas especialidades em áreas totalmente diferentes. Então, isso pode ser engenharia química, ao mesmo tempo que tem especialidade em economia, sabe lutar arte marcial e ao mesmo tempo sabe programar. Então, como eu tinha dito semana passada, eu tinha começado a trabalhar ajudando uma pessoa com trabalho de marcenaria. Então, essa semana 39 foi muito mais direcionada a esse trabalho. Mesmo se fosse um trabalho autônomo, que dias eu trabalhasse e dias não, como por exemplo, hoje eu não estou trabalhando, demandou uma mudança de rotina. Então, eu estava acostumado com a rotina de antes, que era acordar, treinar, estudar praticamente o dia inteiro. E o foco antes era estudar Excel e inglês e contabilidade, que eu consegui me tornar, consegui acabar com contabilidade básica e estava indo para o intermediário. E Excel eu já terminei o básico, o intermediário estava avançando e estava indo no avançado, só que eu dei pausa no Excel, porque eu percebi que para você conseguir freelance de Excel é algo muito difícil, porque o mercado ele já está muito cheio. Então, nas plataformas que eu fui ver, não tinha chance para alguém que não tinha dinheiro para pagar a plataforma para te deixar participar ou te dar a maior chance de ser contratado, e também porque você tinha muitas pessoas de uma categoria muito melhor que a sua, que tinha uma avaliação muito melhor oferecendo o mesmo trabalho. Então é muito melhor para a pessoa que está pedindo serviço contratar alguém de 5 estrelas do que está pedindo o mesmo preço que é o mínimo do que você que acabou de entrar na plataforma. Então, com isso, eu cheguei à decisão que seria melhor me focar nesse trabalho de marcenaria e tentar em ver como que eu poderia ajudar no emprego de marcenaria de uma forma que não seja só física. Então, eu comecei a utilizar o SketchUp, que é um aplicativo que normalmente arquitetos utilizam, se não me engano, e pessoas que mexem com marcenaria, que é para você montar um molde do quarto, da casa que você busca ter. Então, por exemplo, eu poderia montar um molde 3D do local onde eu estou agora, com a bancada, com a porta, com a janela e etc. E mandar para o marceneiro que para ele conseguir moldar o local dessa forma. E o marceneiro que eu trabalho, ele utiliza isso. Então, eu estou aprimorando minhas habilidades no SketchUp, tanto que eu consegui montar um rascunho do modelo do local onde eu estou agora, para eu conseguir ajudar ele além do só o trabalho físico. Porque, como você sabe, o plano do projeto é conseguir um trabalho de jovem aprendiz e de porteiro ou vigia noturno. E o trabalho de jovem aprendiz, provavelmente eu já consegui ele. Ainda tem que ver algumas coisas, mas é bem provável que eu já consegui. E vou começar na semana 40 do projeto. Aí vai faltar apenas 12 semanas para o projeto acabar. Já que hoje, a partir de hoje, faltam 95 dias para o final do ano 1 do projeto. E com isso, talvez eu consiga também um trabalho de porteiro noturno é, até nos próximos dias ou na próxima semana, depende ainda. Só que a probabilidade é alta de estar conseguindo algum. Então as coisas estão andando para o objetivo final. E por isso, pela essa mudança de rotina, o plano do SketchUp é que caso eu consiga esses dois serviços, é conseguir fazer esses moldes para o marceneiro enquanto eu estiver no trabalho noturno. Porque moldando o meu quarto, fazendo um rascunho dele, eu ainda estou aprendendo a moldar, então demora aproximadamente 1 hora. Então provavelmente quando eu começar a ficar melhor nisso, isso vai demandar para montar talvez uma sala inteira com os móveis talvez demore entre 2 e 3 horas. E supondo que o trabalho noturno normalmente é 12 horas, e que dessas 12 horas normalmente você sai para fazer vigilância no dia noturno 2 horas no dia, quer dizer que eu tenho aproximadamente 8 horas livres. E essas 8 horas, vamos supor que eu utilize essas 8 horas também usando no porteiro noturno para fazer o sono polifásico, que o plano seria dormir às 3 horas do dia, que eu já montei totalmente o plano como isso poderia ocorrer, que eu dormiria 3 horas no dia entre o intervalo do trabalho e, e com isso no trabalho eu poderia conseguir tirar 3 sonecas de 20 minutos. Então, ter essas 3 sonecas de 20 minutos daria aproximadamente 1 hora, então eu teria aproximadamente 7 horas para conseguir estudar, né, tirando todos esses poréns. Claro que pode ter coisas que intervenham nisso, então vamos supor que não sejam 7 horas, que seria o melhor caso. O pior caso seria menos de 3 horas. Então, vamos supor que no melhor caso eu consigo estudar 5 horas. Então, ainda é uma grande coisa. Então, esse seria o plano. Então, qual que seria o plano? Esse é o plano, né, em base, mas qual que seria o plano exato para o jovem aprendiz e o porteiro noturno junto com o SketchUp? O emprego de jovem aprendiz, ele seria das 8 da manhã até meio-dia, e é um local perto de aqui de casa, de onde eu moro, não perto.
aqui, demora aproximadamente uns 7 km daqui até lá, uns 5 a 7 quilômetros, porém, até que é perto. O plano seria, de manhã cedo, eu ir até o trabalho, estudar, e quando eu chegasse aqui, caso não tenha um porteiro noturno, eu ia ajudar o marceneiro, mas caso eu tenha um porteiro noturno ou um vigia noturno, eu chegaria em casa, eu iria ele correndo até em casa, que eu já fazia o treino de corrida, que é uma coisa que eu tô vou tornar consistente nisso, que é uma coisa que eu tenho que falar dessa semana ainda que ocorreu, e a partir disso, eu chegaria da corrida, que provavelmente demora uns 30 minutos, chegaria em casa, em vez de eu almoçar, o plano seria fazer uma atividade física de 1 hora, então 1h30 provavelmente eu terminaria, ou 45 minutos, eu terminaria a atividade física, eu almoçava e dormia, então eu dormia aproximadamente umas 3 horas, 3 horas e meia, acordaria às 5h30, o plano seria já dormir com tudo preparado, a roupa, the gear, totalmente preparado, e daí já levantar direto, já pegar minhas coisas e conseguir já ir pro trabalho de vigia ou porteiro noturno. Saindo daqui 5h30, o local que eu vou tem partes que são movimentadas, mas nem tanto. Então o plano seria chegar lá às 7 da noite e dali conseguir 7 e dali trabalhar até 7 da manhã e que como o local do vigia noturno é relativamente na mesma região do jovem noturno, de 7 da manhã eu consigo ir até o jovem aprendiz de ônibus. Enquanto esse tempo eu poderia estar escutando um audiobook, que é uma coisa que eu tenho que ainda falar também sobre essa semana, e de lá ir até o jovem aprendiz e continuar essa rotina. E o plano, para quem está chegando agora dessa rotina ser tão apertada assim, é justamente porque eu estou buscando entrar na universidade internacional. E para isso eu preciso de dinheiro não só para aplicação, mas também para conseguir me manter lá. Além de que eu também preciso de dinheiro para conseguir alcançar o objetivo final da fase 1 do projeto, que é conseguir essa liberdade financeira. Porque provavelmente o trabalho de vigia e porteiro noturno vai ser algo que vai ser muito recorrente no projeto, porque é um trabalho que vale muito a pena. Tanto que é um trabalho que você, na maior parte, você fica parado no trabalho, o que pode ser utilizado para fazer coisas como ler ou estudar. Tanto que tem uma história que eu tinha visto de um porteiro que ele leu mais de 300 livros quando ele era porteiro, que não tinha nada que para ele fazer. Exatamente. Então, esse seria o melhor benefício de estar como porteiro ou vigia noturno. Porém, como eu disse, muito isso vem muito de especulação em si. Então, tem ainda muitas coisas que ainda tem que planejar em relação a isso. Então, por exemplo, o do SketchUp. Eu posso utilizar o SketchUp não só para ajudar essa pessoa que eu estou ajudando agora, mas para outras coisas também. Além de que o trabalho da marcenaria em específico não é só para conseguir dinheiro também, porque marcenaria eu creio que é uma habilidade que 100% de certeza que o Bruce Wayne saberia fazer para conseguir montar os móveis ou os locais da Batcaverna, ou do local que ele esteja, então acho que seria uma habilidade muito útil que provavelmente o Polimata conseguiria saber. Então, por exemplo, estou aprendendo sobre o módulo, que seria, né, o bloco completo que é montado, os tipos de madeira diferentes, as ferramentas que são utilizadas, que eu tenho certeza que o Bruce Wayne utilizaria para isso, também correlaciona totalmente com engenharia elétrica, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, já que muitas vezes a gente tem que mexer na fiação da casa para conseguir colocar um móvel, então a gente tem que pegar partes de fio de extensão para conectar junto com o cobre, usando solda, o que é algo muito interessante para estar aprendendo nessa primeira fase do projeto, que seria mais focada na segunda fase. Só como eu disse, são muitas coisas, são muitos planejamentos ainda não posso ter totalmente ideia, porque planejar por fora, claro que vai ter um resultado totalmente diferente, isso vai muito desse canal mesmo, desse vídeo do projeto eu planejando muito nos vídeos e muitas coisas aconteceram, às vezes, o contrário do que era o planejado, o que é normal, nem tudo vai sair como planejado. Então, ainda tem muita coisa para ver. Então, em relação a essa semana, foi muito disso, muito trabalhando com a questão da marcenaria e tentando utilizar o tempo que eu tenho para conseguir estudar inglês e o SketchUp. Então, essa semana eu consegui estudar, eu estudei menos do que todas as outras semanas até agora, justamente por causa que eu tive que ajustar totalmente essa rotina de trabalho com o estudo. Então, normalmente o trabalho começa quase uns 9 às 5, ou mais 9 da manhã vai até 5 da tarde. Então, uma coisa que eu fiz agora eu sou forçado novamente a acordar mais cedo. Então, para quem me acompanha, quando eu estava estudando ainda na metade do ano 1, na escola, eu acordava 3 da manhã. Se não me engano, a rotina era acordar 3 da manhã, estudar, sair para correr, voltar, me arrumar e ir para a escola. Então, essa rotina agora está se moldando para aquilo novamente. Porque
Eu chego, eu acordo, mas agora eu não acordei ainda 4 da manhã. Essa semana, provavelmente eu vou já conseguir voltando a acordar 4 da manhã. Eu estou acordando 5 da manhã. Eu estou estudando até umas 7 da manhã. E 7 da manhã eu faço atividade física de 1 hora, que seria calistenia de 7 até as 8 da manhã. E às 8 da manhã eu tomo banho, tomo café, me arrumo e vou direto é, pro trabalho. É isso que está sendo a rotina praticamente. E isso eu não consegui concluir totalmente, eu só consegui por um dia só. Nos outros dias foi bem caótico a situação. Porém, ainda consegui manter o básico, por exemplo, eu consegui ler e eu consegui estudar pelo menos 1 hora de inglês. O que não são as 2 horas ainda, mas dá para entender porque a situação em si, por ser totalmente nova, vai demandar com que uma adaptação ocorra. Então, essa adaptação pode não ser instantânea, igual foi o meu caso, demorou 1 ou 2 dias, demorou 2, 3 dias para a adaptação acontecer. Então, além disso, essa semana também aconteceu algumas coisas. Então, como por exemplo a questão do passaporte, eu consegui tirar o passaporte amanhã, eu vou conseguir o passaporte, vou lá conseguir tirar o passaporte. E também tem a questão do que meu celular voltou à vida totalmente. Então, meu celular agora ele funciona novamente. O único problema é que eu tenho que resolver a questão do, do meu celular, porque eu preciso entrar em contato com a Vivo, uma coisa que eu vou fazer, porque eles bloquearam meu número de celular, porque eu não havia pagado as taxas necessárias. Então, é outra coisa que eu vou ter que usar meu dinheiro para isso, porque se eu não conseguir pagar as taxas, é, eu não vou conseguir utilizar o meu número, então eu não vou conseguir exatamente conseguir usar o crédito, que impossibilita de escutar audiobooks e que impossibilita de usar meu número para outras coisas. Isso é um problema, principalmente se eu for fazer cadastro em alguma plataforma, como uma plataforma do governo. Então, isso é outra coisa que eu também tenho que olhar e que faz parte do caminho, né? Obstacle is the way fala disso, que tudo isso faz parte do caminho, não é um obstáculo, o obstáculo se torna um caminho. Então, isso também é outra coisa que eu tenho que resolver. Além disso, com a questão do celular tá voltando na vida, essa semana 39 que acabou de passar, eu também saí algumas vezes, né? Não tanto que na semana 38 que eu tive que sair muito, porém eu saí. Então, por exemplo, além de ir pegar o passaporte, eu também fui resolver algumas questões da empresa. Então, durante esse tempo, eu cometi um erro que eu não instalei um audiobook no meu celular, então eu passei umas 4 horas provavelmente com meus ouvidos, não utilizando meus ouvidos, o que poderia ser um tempo muito útil para conseguir instalar um audiobook. Porém, foi ainda um tempo bom porque eu senti muito uma vibe de fase 2 do projeto, que a fase 2 do projeto é a fase de exploração global, que seria ir para diferentes locais para aprender diferentes habilidades, como artes marciais, como Kung Fu, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileiro e outras artes marciais mais específicas, ou como a arte da luta com espada, que é o que me interessa muito. Então seria ir nesses diferentes lugares para aprender diferentes habilidades. E estar em diferentes culturas, que é uma coisa que o Bruce Wayne estudou, que a gente consegue ver também na HQ Absolute Batman, que é o Batman, pode-se dizer que o Batman que ele é pobre, que ele tem uma condição financeira menor, é que uma das coisas que ele estuda se não me engano, ciências sociais. Se não me engano, ciências sociais, e social history, é isso, social history, se não me engano, que é uma das coisas que ele estuda. Então, tá nesse ambiente para entender melhor como funciona a questão social. Então, eu tive que ir eu tive que ir no quase lá para os cantos de uma cidade aqui perto de casa, numa cidade onde eu moro e que é bem longe. Porém, eu consegui, foi muito bom porque eu estava num lugar completamente diferente. Eu tive que não explorar, mas normalmente no mundo atual a gente depende muito do celular para conseguir guiar. Então eu não consegui fazer isso, eu tive que ir lá perguntar às pessoas, ir nos locais, entender como funcionava. Então, mesmo que tenha demorado um pouco mais para eu conseguir, por exemplo, resolver algumas coisas da empresa ali que eu tinha que resolver, para eu conseguir ser aceito, foi bom porque eu conheço o lugar agora onde eu fui. Tanto que tem um estudo que fala sobre isso, que motoristas que usam GPS, eles têm uma diminuição da massa cinzento que acaba dificultando a memória deles, se não me engano. Eles lembram menos do local que eles passam do que os motoristas que fazem isso utilizando mapa ou tentando descobrir por conta própria. Então, eu tive que estar lá, tive que descobrir o lugar, eu conversei com as pessoas lá e foi uma experiência muito interessante. É, Então, foi daí mesmo que eu consegui um contato que pode me ajudar na questão do emprego de porteiro vigia noturno. Então, isso aí é uma coisa que eu ainda tenho que ver que pode acontecer ou não pode acontecer, porque depende muito ainda, já que eu sou um jovem ainda, não tenho nem 20 anos, então é, tem uma menor confiabilidade na pessoa por causa da idade dela. Mesmo que há pessoas da minha idade ou um pouco mais velhas que eu, 20, 22, 23, 24, que são muito mais maduras que pessoas de 40, 50, 30 anos.
Mas eu consegui resolver esse problema porque eu percebi, caramba, meu celular estava a funcionar e eu não fiz o audiobook. Então eu voltei a utilizar o meu fone, que estava completamente ignorado, e eu instalei o audiobook do Deep Work. Então eu tive que sair novamente essa semana para ir resolver negócio da empresa, e eu aproveitei para utilizar esse tempo para escutar o audiobook. Tipo, é o Deep Work. Então, ao mesmo tempo que lendo o livro eu tô lendo o livro Fluent Forever, estranho. Ao mesmo tempo que eu tô lendo o livro Fluent Forever, eu também estou, eu também estou escutando o audiobook Deep Work. Então, por exemplo, eu consegui, foi anteontem, porque foi ontem que eu tive que, foi ontem que eu tive que sair? Não, foi ontem que eu tive que sair. Eu consegui escutar aproximadamente uma hora de audiobook, e anteontem eu consegui também escutar uma hora do audiobook em casa. Então, eu estou utilizando esses time gaps, que são por exemplo, o almoço, a janta, o café da manhã e esse processo de fazer isso para escutar os audiobooks. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive dificuldade é a questão do almoço e da janta e do café da manhã, porque normalmente é o tempo que eu gasto mais, tanto que eu estava gastando uma hora, tem vezes que eu uma hora e meia só para isso, que é muita coisa. Então, uma coisa que eu acabei começando a fazer é utilizar esse período de tempo para e aqui está o audiobook Deep Work. Acabou reiniciando meu processo, porque eu estava em 2 horas e 15 minutos, se não me engano, de 7 horas e 42 minutos. Pronto. E eu estou utilizando esses. Eu percebi que quando eu pego minha comida e levo aqui para onde eu estudo, para estudar, escutar alguma coisa, estudar, escutar alguma coisa, ou mexer alguma coisa em relação a um projeto, ou olhar e-mail, quanto eu como, eu demoro muito mais tempo e é muito mais propício eu não comer, porque, eu vou olhar isso, então, talvez eu entre numa rede social, talvez eu faça isso, ou talvez eu olhe e-mail, ou talvez eu comece a fazer uma coisa do projeto e eu esqueço totalmente da comida. Então, uma coisa que eu percebi enquanto eu trabalhava também eu comecei a perceber quando eu trabalhava nesse tipo, marcenaria, é que a gente comia no restaurante direto. Então, eu sempre percebi, caramba, em casa normalmente eu demoro quase uma hora para conseguir comer no restaurante, eu como em 10, 15 minutos, tipo, muito rápido só por eu estar comendo. Então, agora eu não mais estudo enquanto eu tô com o meu computador. Eu não como enquanto eu tô com o meu computador. Uma coisa que eu mudei é que agora, em vez de eu fazer isso, eu como escutando um audiobook. Então, eu só coloco o meu prato, coloco o audiobook e vou comendo enquanto eu escuto. Porque são duas coisas ao mesmo tempo. Porque o problema de comer quando você está mexendo com algo é que você tem que necessariamente colocar sua atenção em alguma coisa. Ou você come ou você assiste. Então você tá recebendo muitas informações do seu cérebro, ao mesmo tempo que você está fazendo movimentação física para comer e mastigar e dando um paladar sensorial para o seu cérebro, ao mesmo tempo que você está escutando algo, né, usando seus sentidos auditivos, e ao mesmo tempo você está usando sua visão para ver algo. Então você está usando três sentidos completamente diferentes, ou quatro sentidos completamente diferentes. Então, quando eu estou escutando um audiobook, na verdade eu só estou utilizando dois, porque eu só estou comendo e eu só estou escutando. Então é muito mais rápido de fazer isso. Então isso me fez com que eu diminuísse esse tempo de uma hora para 20, 30 minutos, para eu estar no processo de preparar a minha comida para eu comer ela. Então isso está sendo um tempo salvo muito grande do audiobook. E provavelmente, e amanhã, quando eu for pegar um passaporte, eu vou utilizar esse tempo para também escutar o audiobook. Então é bem provável que eu consiga terminar o audiobook essa semana ou no início da semana que vem. Porque eu ainda vou ler uma hora por dia. Vou ver se eu consigo ler uma hora por dia, dependendo de como vai mudar a rotina. Eu tiro essa hora e jogo toda no audiobook. Porém, se eu fosse contar com uma leitura física, eu estaria lendo aproximadamente 2 horas por dia, em vez de uma hora por dia, que antes era a base mínima. Então, além disso, esse livro que eu estou lendo agora, Fluent Forever, esse é um livro muito interessante, porque quando eu peguei ele foi por causa de recomendação de pessoas que eu vi que falavam que esse era um livro incrível para você aprender linguagens. E realmente é um livro muito bom, porque ele fala muito de questão de memória, que é algo muito importante. Só que também é uma coisa que o The Magic of Thinking Big, que é um dos livros que eu li e que está nesse papel exatamente aqui, ele junto com o Positive Thinking, é um dos livros que mais me ajudou nesse processo de criar a mentalidade correta. Então, esses dois livros, e Magic Think Big, Magic of Thinking Big, fala que você não deve focar em memória, mas sim em critical thinking, creativity and problem solving. So, criatividade,
pensamento crítico e resolução de problemas. Então, essas são as habilidades que são mais essenciais para você conseguir aprender. Então, porque as pessoas, memória não é algo que é muito valorizado pelas pessoas, porque eu posso simplesmente agora perguntar uma inteligência artificial ou entrar no Google e ter uma informação muito mais correta do que você simplesmente me contar. Então, as pessoas, elas, elas, elas dão mais valor para quem consegue resolver problemas críticos de uma forma mais eficaz, ou porque a IA, ela não resolve, ela não tem nenhum pensamento crítico. Ela não tem nenhum pensamento crítico. Ela só pega memória, ela só pega dados que foram apresentados para ela por pessoas e chega e junta elas para chegar numa conclusão que coincide com aquilo. Então ela não cria nada. Ela só reproduz, junta dados e reproduz uma resposta. Então, isso seria uma habilidade muito útil aí, muito útil. Eu estou utilizando um aplicativo que eu utilizo antes, pelo menos 30 minutos antes de dormir, que é o Neuronation, que é um aplicativo que você utiliza, né? Que a hora que eu estou com o meu celular, eu estou utilizando ele totalmente para isso, para produtividade, e que é um aplicativo onde você tem vários exercícios que testam exatamente isso, seu pensamento rápido e seu pensamento crítico. Não é um dos melhores, ainda tem que olhar outros que são melhores que esse, porém é um bom aplicativo para começar a fazer isso. Então, uma das coisas que esse livro fala é o SRS, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente o nome em inglês, mas é SRS, que é sobre curva de aprendizado, que é uma coisa que a gente aprendeu na escola, só que passou muito superficialmente, que mostra que se você aprender algo em um dia, a sua curva de aprendizado vai ser muito grande. Isso foi um teste de um cara que fez com ele manualmente, que ele percebeu que quando ele estava aprendendo novas sílabas e palavras que não faziam sentido com o outro, não fazia muito sentido, ele conseguia memorizá-las, ele precisava de, se eu não me engano, refazer e tentar lembrar delas mais de 100 vezes no primeiro dia, só que ele percebeu que no segundo, na verdade, demorou 69 vezes, e depois de uma semana, na verdade, demorou 20 vezes, e depois de um mês, na verdade, ele precisou só de rever umas 8 vezes para lembrar. Então, o que fala essa teoria é que você sempre deve voltar ao seu conteúdo constantemente. E aí a gente entra no flashcards. Então, essa teoria, a base, por exemplo, eu aprendi sobre contabilidade no dia, então a base eu tenho 100% de aprendizado. Só que nos próximos 10 minutos isso vai cair para 90%, depois de um dia isso vai cair para 70%, e depois de uma semana, 40% ou 30%. E depois, quando você passar um mês, seu conhecimento caiu para 10%. Então você vai só retendo algumas coisas. Na verdade, se não me engano, em um dia você perde seu conhecimento de 100 para 30%, se não me engano. É isso, 30%. Então você retém muito pouco. Então o jeito de você né, fazer isso, parar com esse processo, seria exatamente você fazer essas repetições. Então, eu estudei contabilidade agora, então eu vou estudar no próximo dia de novo. Só que depois de estudar no próximo dia, eu vou esperar mais 2 dias e vou estudar de novo. Eu vou estudar de novo e vou estudar de novo. Isso vai fazer com que a baseline, a linha média de aprendizado vai demorando para diminuir. Então, ao invés de em um mês meu conhecimento cair para 10%, como que eu estou revoltando ao conteúdo a cada um período de tempo, vai acontecer que daqui a um mês meu conhecimento, em vez de estar 10%, vai estar, por exemplo, 60% de retenção. E um dos jeitos que ele recomenda de fazer isso é através de flashcards. Então, eu estou utilizando muito o API Anki, que eu utilizo tanto no computador como no celular, e eu estou usando exatamente para inglês. Então, aqui está uma das listas que eu estava estudando para inglês, que é Just, que é uma das atividades em inglês, que fala sobre just be uh, straightforward about it, direct and clear. E isso aqui também tem um áudio que então você consegue aprender tanto a fonética como conseguir entender a frase. Então, por exemplo, esse aqui é I tried to help, but she didn't really resonate. Aqui, she didn't really resonate. Então você clica aqui, show answer. Na verdade era reciprocate, não resonate. Aí eu só fiz errado. E como essa aqui eu fiz errado, aqui embaixo você tem as opções necessárias para isso. Então você tem, eu não sei se está focando exatamente aqui. Pronto. Você tem easy, good, hard and again. Easy como você pode ver, tem dias aqui e minutos. Easy seria aquela que você conseguiu de uma vez. O good seria, eu demorei um pouco, mas consegui. O hard foi que você quase acertou. E again é que você não fazia a menor ideia. Então, como nessa aqui eu quase acertei, vou colocar no hard. Então, isso aqui vai aparecer para mim a cada 10 minutos. Então,
isso pode acontecer. Então, por exemplo, esse aqui, that slide is kinda repetitive. So, there was. Então aí a gente coloca para easy, para ficar mais fácil. Então, isso é uma coisa que eu estou fazendo. E é bem difícil, porque isso daí eu estou colocando no vocabulário C1, C1 para mim. Porque, como foi dito no vídeo passado, minha fala em inglês e meu pensamento crítico em inglês é C1, é C1. Só que a única coisa que me segura para B2 é justamente a minha gramática. Minha gramática não é tão boa assim. Não só algumas palavras que eu utilizo que são. As palavras que eu utilizo são boas, eu acho que é o jeito que eu moldo meu texto. Não tem muita coesão, cohesion, o texto. Então eu tô meio que. Seria talvez os conectivos, ou uma frase mais. Que seja mais natural em inglês, porque eu ainda tenho esse pensamento em português que eu utilizo. Então, esse livro ensina algumas táticas também, além desse flashcard, porque eu não sei se eu expliquei muito bem, mas isso daqui é, e que isso daqui, por exemplo, isso daqui, a cada um desses daqui é o quanto vai aparecer para você. Então, se eu clicar 3 dias, claro que não vai demorar 3 dias para aparecer. Só que, por exemplo, Now I'm Intrigued vai aparecer muito mais tarde do que outros que eu marcar again. Então, por exemplo, aquele que era Reciprocate, se eu não me engano. Eu coloquei hard. Então, isso vai aparecer mais frequentemente do que essa que eu coloquei easy. Porque a que eu coloquei hard eu tenho mais dificuldade para lembrar. Então, a gente sempre vai fazendo isso. Então, as que eu tenho mais dificuldade, eu vou revendo constantemente até eu começar a ficar bom. E as que eu tenho mais facilidade, eu vou revendo de vez em quando para relembrar o conteúdo e o que ela significa. Então, é assim que você usa esse SRS, né? Essa tática de memorização. E o que pode ser muito útil também, que é uma coisa que eu comecei a utilizar recentemente, junto com outras estratégias que o livro oferece para você conseguir aprender uma língua. Então, uma das estratégias que ele fala é que é para você não traduzir a língua totalmente para o português, que é uma coisa que praticamente eu fazia a todo momento. Então, esse caderno aqui, que é o caderno que eu utilizo para estudar inglês, a gente pode voltar lá no início aqui, por exemplo, eu não vai dar para aparecer, mas eu colocava muito por exemplo, building. Building é igual a edifício e prédio. Chin é igual a canela. Cracker igual a biscoito. E assim vai. Então eu sempre colocava, por exemplo, to sleep in significa quando a pessoa vai dormir mais tarde do que o habitual. Early bird, pessoa que prefere amanhã. Night on, pessoa que prefere a noite. Então ele fala que o problema de você aprender uma língua, você aprender uma língua traduzindo ela totalmente, é que muitas línguas elas não seguem o mesmo padrão gramático e mesmo padrão de pensamento que outras. Então, o inglês é um bom exemplo, que quando a gente vai elogiar, por exemplo, é, que casa bonita, em inglês não é what a house beautiful, não é what a beautiful house. Então, o adjetivo ele vem antes do substantivo, seria assim? Do substantivo, se eu não me engano. É diferente do português, que o adjetivo vem depois do substantivo. Então, você traduzir totalmente vai ocorrer um erro, que você vai traduzir a língua que você está aprendendo para a regra gramatical da sua língua. Então isso que eu estou mudando. Eu estou tentando não traduzir o inglês gramaticalmente, a estrutura gramatical para o português. E isso que eu estou focando. Então, eu estou buscando justamente isso, colocar palavras que eu não entendo. E uma coisa que eu comecei a dar uma olhada hoje seria isso aqui, ó, conditionals, que não é tão difícil assim, a gente usa constantemente. Não a gente, né? Mas eu já utilizava constantemente, eu estou dando uma revisada básica nisso. Só que uma coisa que eu também vou começar a ler é sobre relative pronouns and relative clauses. Mas tirando isso, isso está sendo praticamente o foco do inglês. Eu estou utilizando muito flashcards, então no que eu mostrei aqui, eu só mostrei um dos flashcards que eu utilizo, mas por exemplo, eu tenho vários aqui, ó, que eu ainda vou colocar alguns. Um deles você pode perceber que são de séries como Enola Holmes, Stranger Things, The Penguin and The Boys. Isso daqui é mais para você conseguir interpretar o que a pessoa está falando, então isso ajuda muito na interpretação da língua através do som, fonética, e esses dois aqui, que é Cambridge Vocabulary and Close-Up Word List, é mais para você conseguir justamente melhorar essa gramática, para você saber exatamente o que está falando. E na parte da fala, eu ainda não estou conversando com pessoas exatamente isso, que é uma coisa que eu tenho que usar, mas eu estou usando, além daqueles outros aplicativos que eu já utilizo, que eu já utilizo no computador, como
Small Talk 2, que é um dos aplicativos que eu utilizo, e também e também, não é Learning English, é Small Talk 2, and Speak and Improve, isso, Speak and Improve, que é outro que eu utilizo também para conseguir aprimorar a minha fala em inglês. E o Hello Talk, e acabou de fazer um quick match for me, não, mas é esse aqui, que é o Hello Talk que eu estou utilizando. Agora eu só estou utilizando para falar com a inteligência artificial, só que esse aqui tem que pagar para você conseguir falar, então mais uma coisa que acaba dificultando. Porém, é assim como que eu tô treinando inglês, ao mesmo tempo, toda vez que eu tô tentando ao máximo pensar em inglês quando eu tô sozinho e falar inglês a todo momento quando eu tô sozinho, para conseguir criar essa capacidade de vocabulário. Porque o plano seria conseguir o dinheiro necessário para fazer o TOEFL test e usar isso para conseguir entrar em uma das universidades que eu estou olhando, que precisa de um TOEFL, é, que não precisa de um TOEFL, infelizmente minha classificação no Duolingo English Test não é suficiente, então meu plano é, em vez de fazer o Duolingo English Test again, que é mais caro que fazer de novo, que é mais claro que é mais caro que o TOEFL, que eu estava olhando, que é US$ 45, vale mais a pena fazer o TOEFL, que é um teste que é muito mais reconhecido nas universidades, tanto nas universidades, é muito mais reconhecido que um Duolingo English Test, e conseguir o resultado. Então, o plano está sendo exatamente isso, ver se eu consigo fazer esse teste do TOEFL até final de março, início de abril. Caso eu não consiga, aí eu vou ter que tirar uma dessas faculdades e ir com a outra que seria a opção principal ainda. Essa que eu estou falando seria a segunda opção, que seria a opção principal, que já aceita a nota do Duolingo, e eu já tenho a nota exata, que é 115, que seria B2/C1. Seria B2 para C1. Então, isso já funcionaria. E além do inglês, eu também estou estudando algumas coisas dessa universidade, eu estou olhando como que eu vou poder melhorar a questão da minha apresentação para a faculdade. Então, seria o essay, né, o plano de estudo, pode-se dizer assim, que é para demonstrar por que a faculdade deveria te aceitar. Então, como essa universidade do país que eu estou indo é um país multinacionalista, então eu estudei a história do país, eu estudei bem de base, assim, o básico, desde antes de que ele está até atualmente, que atualmente é a parte mais interessante. E também uma coisa que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer depois que eu terminar esse vídeo, é isso, e focar melhor em estudar os filósofos e algumas partes da história que eu anotei que correlacionariam com a minha jornada, e também dessa questão de tudo que eu estou fazendo agora, para eu conseguir entrar nessa universidade. Só que essas universidades também precisam de bolsa, que é outra coisa que eu tenho que olhar também, porque se eu não conseguir a bolsa, vai ser extremamente difícil ir para a universidade. E no pior dos casos, se eu não conseguir ir para essa universidade, eu ainda tenho Minho e Coimbra como universidades que são possíveis para eu ir. E essas universidades, elas possuem intercâmbio para outras universidades na Europa, o que seria muito bom. Porém, essas duas universidades que eu estou olhando agora seriam ótimas, porque seria quase igual Berea College, que você vive dentro da faculdade, mas não só isso. Diferente de Berea College, que era uma faculdade mais focada em intelecto, essa não, também é muito focada em intelecto, uma das melhores faculdades de economia, mas também ela tem outras coisas, como ginástica, como artes marciais dentro da faculdade, então eu estaria mesclando a fase um com a fase 2 no mesmo período, o que seria perfeito. Só que também demandaria que eu aprendesse uma língua de outro país, o que seria muito bom, porque se no ano 1 eu conseguisse me tornar C1 em English e me tornar talvez A2 ou B1 em outra língua, seria perfeito. Porque isso faria com que em 2 anos eu me tornasse fluente em duas línguas totalmente diferentes, o que me aproximaria próximo do Bruce Wayne, que é capaz, que sabe as principais línguas do mundo, se não todas, né? Ele sabe latim, sabe grego, grego antigo, sabe hebreu, sabe inglês, sabe português, sabe espanhol, sabe francês, sabe italiano, sabe inglês, não inglês não, sabe italiano, sabe francês, sabe língua nórdica, estou generalizando, sabe língua egípcia, sabe russo, sabe japonês, sabe coreano, sabe mandarim, sabe língua árabe, praticamente o Dom Pedro II, só que aprimorado. Então, eu chegaria próximo desse objetivo, de me tornar um poliglota completo. O que, bem, Dom Pedro II foi capaz de aprender, se não me engano, mais de 15 línguas diferentes, se não me engano, ou foram 10 línguas, e algumas ele sabia ler, mas não falar. Talvez eu, talvez eu consiga. Claro que pá, aprender 21 línguas é algo muito absurdo. Provavelmente existem pessoas que conseguiram fazer isso, mas provavelmente a vida delas inteiras foram dedicadas a justamente aprender essa língua. A minha não vai ser, porque vai ser um dos principais, só que o projeto vai também é focado em outras várias áreas ainda. Então talvez eu não tenha tempo para isso, ou talvez eu tenha, porque a fase um ela é até eu completar 30 anos, que faria 12 anos o projeto,
Começando por 20 de junho foi quando eu comecei o projeto, então seria 12 anos a partir de 20 de junho. E contando com a fase 2 que seria quando eu tivesse 30 anos, ou melhor ainda, se fosse quando eu já tivesse terminado, se fosse antes dos 30 anos. Então, se eu terminasse a fase 1 com 26, 27 anos, seria perfeito. Me aposentar já nos 27 anos, com 1,750 bilhões de dólares, com retorno de 4% ao ano, e já conseguir começar a explorar o mundo e ganhar renda com o que eu realmente gosto. Então, uma das coisas que eu quero realmente aprender é a bufar meu carro. Não bufar, né? Mas é aprimorar meu carro, fazer modificações dele. E nesse da área da marcenaria, eu conheci algumas pessoas que entendem sobre carro. Então, vamos supor que nessa eu posso voltar para onde eu estou agora, na fase 2 e aprender com essa pessoa, ou talvez com outra pessoa, sobre carros, sobre como funciona a engenharia de carro, como que funciona o motor, as peças dele, como eu posso aprimorar sem explodir o carro ou fazer algum defeito. O que é algo que o Bruce Wayne do universo do Matt Reeves aprendeu, que mandou, semana atrás eu estava lendo o novel Before the Batman, depois antes do filme Batman, que é uma documentação que mostra a vida do Batman, do Robert Pattinson, do universo do Batman, do Robert Pattinson, antes de se tornar o Batman. E uma das coisas que ele fazia, ele sabia muito mexer com, além de química forense, que é uma coisa que eu também tenho interesse, de psicologia criminal, era também mexer com engenharia mecânica e carros. Então, ele fazia modificações no carro e na sua moto. Então, isso é uma coisa que com certeza eu vou colocar no projeto, que é uma coisa que eu realmente quero aprender, que é conseguir modificar meu próprio carro, mas não só o carro, mas aprender a dirigir quase todo veículo possível. Então, aprender a dirigir barcos, aprender a dirigir carros, motos 100%, que eu vou aprender a dirigir moto, aprender a dirigir caminhão, e aprender a dirigir também aviões, jatos, talvez. Isso aí são coisas que, como eu disse, muito mais para frente do projeto, então não tem como planejar totalmente ainda. Eu tenho um plano até o final do ano 12. Pode não acontecer, pode ser mais cedo, mais tarde, não tem a possibilidade de ser mais tarde, que isso vai ser até o ano 2 ou vai ser até o ano 2 sim, e não tem não, vai ser até o ano 2. Então, até o ano 12, então até lá, tem um plano para conseguir tudo até lá. Esse plano, claro que se modifica, ou na questão do CPOR. Então você tem muitas coisas que podem acontecer durante esse período ainda que não dá para planejar, mas isso seria é, o melhor caso das coisas que eu gostaria de aprender no futuro com o projeto. E como eu já tinha contado, o ano um, o objetivo do ano um é justamente eu construir aquela base financeira, não a base financeira, mas a base mental e de disciplina que o projeto demanda. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre lutei muito com o projeto foi inconsistência. Então, mesmo que eu conseguisse passar um tempo sendo consistente, sempre eu decaía novamente por alguns dias, por algumas semanas. Igual aconteceu em janeiro. Janeiro foi um mês que eu fui muito consistente. Felizmente eu consegui resolver isso. E claro que muito é graças a mim, porque não fosse por mim eu não conseguiria, mas eu tenho que muito agradecer também esses dois livros aqui, que é o livro. Não esses dois, mas também outro livro que eu tenho, que não só esse daqui esse livro aqui, Psicocibernéticas. Esse aqui, junto com The Magic of Thinking Big, junto com Positive Thinking, são livros essenciais para qualquer pessoa ler, porque eu sinto que, não sinto, mas pelo lendo, eu percebi que o Psicocibernética é mais para você, ok, você vai entender como que sua mente funciona, o que você pode fazer com ela e algumas coisas que você pode fazer para mudar sua mentalidade. É, isso daqui, o Thematic of Thinking Big, eu vejo o contrário, eu vejo como isso é que você tem que fazer para melhorar. Isso é que você tem que fazer para somente voltar ao padrão certo. E o The Power of Positive Thinking é uma extensão do Thematic of Thinking Big, porém ele pega muito mais o lado espiritual, o que para algumas pessoas pode não ser bom, mas também, como diz o Tio pega muito da parte de beliefs, de crenças também. Então esses são livros que me ajudaram bastante no projeto, que realmente são muito interessantes, que eu tenho que reler isso aqui. Eu vou reler no futuro esse livro também, que eu quero reler, que é um ótimo livro. Talvez eu vou provavelmente reler em inglês, porque eu estou mudando tudo na minha vida em inglês. Tudo que eu escrevo é em inglês, tudo que eu faço é em inglês. É, então, eu estou realmente andando a sério a questão do inglês. Então, eu já consegui resolver essa questão da inconsistência, que era a parte mais importante. Então, a inconsistência está resolvida. Agora a questão é do time management, mas o gerenciamento de tempo. Eu tenho alguma estratégia de gerenciamento de tempo, como o Clockify, por exemplo, agora que eu estou gravando esse vídeo, eu estou utilizando o AP do Clockify, que eu acho que eu não instalei no meu celular, que eu deveria ter feito isso, que era instalar o AP do Clockify, que seria bom para mostrar.
exatamente o progresso que eu estou fazendo, que é muito melhor você mostrar em dados do que você simplesmente falar, porque é muito mais confiável. Porém, o Clockify é um AP que você consegue registrar as horas que você trabalha ou você estuda. Então, no Clockify eu tenho, por exemplo, é, registros de quanto tempo eu estudei inglês, quanto tempo eu estudei, quanto tempo eu li eu digo fisicamente, não por audiobook, eu não conto o tempo que eu estou usando com audiobook, e o tempo que eu estou dedicando para o projeto. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora é o tempo que eu estou dedicando totalmente para o projeto. Então, isso é um dos meios que eu utilizo, time management, e outro meio que eu também utilizo ele seria com o The Parkinson's Law. E The Parkinson's Law é a lei de Parkinson's, é a lei que diz que a tarefa se estende tarefa se estende com o tempo que você determina para ela. Então, por exemplo, se eu quero agora aqui exatamente isso aqui, então, por exemplo, eu consegui aqui entrar no Clockify, aí tá a medida de cada um. Cadê? Então, por exemplo, aqui, ó, last week eu consegui estudar tema que foi a semana 39, eu consegui estudar apenas 21 horas justamente por causa da mudança de trabalho, do trabalho. E, por exemplo, ontem eu consegui estudar 6 hours. Yesterday, vocês podem ver que está sendo dividido em leitura, o Amor Espiritual, que é do meu mentor Glenn Freire, inglês e Project Wayne. E hoje eu só estudei 3 horas de inglês, porque eu tive que resolver algumas coisas também que eu também vou ter que falar. Esse vídeo provavelmente vai ser muito longo. E eu consegui fazer 3 horas de inglês. Então, uma coisa que eu comecei a fazer para melhorar essa questão do time management, do Lady Parkinson's Law, é que o problema é que eu nunca consegui enxergar o efeito dela exatamente na minha rotina de estudo. Então, sempre que talvez é porque eu colocava expectativas muito realistas para isso. Então, uma coisa que eu comecei a usar agora que eu tenho o celular, eu comecei a usar The Parkinson's Law na minha atividade física de calistenia. Então, antes, minha rotina de calistenia era muito meio. O tempo que eu utilizava para fazer exercício não era cronometrado, eu só colocava um timer de 1 hora e começava a me exercitar, alongar e exercitar. Agora eu coloco 1 hora no meu celular e no timer do computador eu coloco o tempo que eu quero para cada superset, porque eu faço supersets de exercício de calistenia. Então, por exemplo, antes de eu alongava pelo tempo necessário, agora eu coloco 25 minutos de alongamento e são 35 minutos de atividade física. Só que ao invés de eu colocar exatamente 35 minutos e fazer todas as atividades físicas que eu preciso, eu coloco, na verdade, eu vou colocar 10 minutos para o primeiro bloco do superset, ou 15 minutos para o primeiro bloco do superset, que seria flexão, barra e agachamento de uma perna, ou leg raises, por exemplo, ou o V abdominal V. Aí eu faço 3 séries disso, ou 4 séries, dependendo, o que ainda é muito pouco, dá para melhorar bastante isso. Falando isso, dá para perceber para melhorar bastante. E eu consegui, tem vezes que eu consegui até fazer mais do que necessário. Então, por exemplo, foi semana passada, quando eu comecei a fazer isso, eu terminei minha rotina de treino, se não me engano, faltando 10 minutos, 10 ou 7 minutos para eu conseguir para faltando. Então, eu consegui utilizar esses 7 minutos para fazer outros exercícios. Então, eu fiz mais abdominais, eu treinei também o antebraço com utilizando a mochila, que é praticamente o que eu utilizo, e também o hand grip, que eu utilizo bastante. Então, tá sobrando até tempo para eu conseguir fazer isso, porque o nosso cérebro ele busca terminar a tarefa no tempo que a gente coloca, e se a gente realmente colocar no nosso cérebro que a gente tem que terminar, a gente vai conseguir terminar, o que é muito interessante. Então, eu tô conseguindo ver o Parkinson's Law na minha atividade física e fazendo ela sendo muito mais produtiva. Então, com certeza é algo que quando eu voltar para academia, eu vou colocar. E também eu vou aprimorar também isso, porque eu comecei com 15 minutos para o primeiro superset, agora eu vou diminuir isso cada vez mais. Agora, em vez de 15 minutos, eu vou colocar 12 minutos, em vez de 12, eu vou colocar 10, em vez de 10, eu vou colocar 8. Pode ser um pouco absurdo, mas é para aumentar a eficiência disso do treino. E também treinar um pouco o condicionamento físico, porque essa semana eu não corri, eu não vou falar que eu não fui capaz, que eu poderia ter corrido, mas eu não corri. Eu posso colocar também que é justamente cada mudança de rotina também, porque ou eu exercitava de manhã ou eu corria, eu preferi fazer a calistenia. Porém, eu tô conseguindo acordar cada vez mais cedo, então é bem provável que essa semana eu já consiga correr 1 ou 2 vezes novamente. O único problema é que eu não vou conseguir cronometrar exatamente a distância da corrida até eu conseguir resolver essa questão do celular. Provavelmente eu vou usar o pagamento da semana passada, que eu consegui ajudando o marceneiro para pagar a taxa necessária do meu celular, que ficou fora por 3 meses, 4 meses. E com isso, voltar a conseguir utilizar ele fora de casa.
se for necessário. Só que o plano seria justamente usar esse pagamento do crédito do C6 Bank. Então, eu tenho dois bancos, que é o Inter e o C6 Bank, que é financiado pelo banco JP Morgan. E o motivo que eu escolhi o C6 Bank é justamente por causa do sistema de crédito de crédito e de pontos que ele possui. Então, esses pontos eu percebi, isso é uma coisa que eu não me aprofundei, só que quando eu estava dando uma pesquisa, não meio aprofundada, eu percebi que eu consigo juntar os pontos dele junto com o ponto de outra companhia aérea e juntar esses pontos necessários para conseguir viajar. Então, por exemplo, dependendo, eu posso conseguir pontos necessários para diminuir drasticamente a passagem necessária para conseguir viajar para a universidade internacional que eu consiga. Então, se eu colocar para pagar, por exemplo, vamos supor que eu consiga Gympass, eu coloco lá, pagamento do Gympass, no crédito, pagamento da questão do celular, do número em crédito, e também talvez ajudar com as contas de casa em crédito, eu vou conseguir estar juntando talvez esses pontos, porque se não me engano é um ponto a cada R$ 1. Então, eu vou estar constantemente juntando essa quantidade de pontos. O que é ótimo, que seria matar um coelho com uma cajadada só. Estaria melhorando a minha relação com o banco, ao mesmo tempo que eu estaria ganhando os pontos necessários. Já que o plano é usar o C6 Bank para pagar essas coisas de crédito e utilizar o Inter para investimento, que é o melhor banco para investir. Então, minha conta de salário seria no Inter, né? Eu direcionaria para um dos bancos principais, vai direto no Inter, e do Inter eu faria a transferência para o C6 Bank. E isso não tem nenhuma taxa de transferência entre isso, que é perfeito. Porque se tivesse seria um problema, né? Que era uma lei, se não me engano, o governo tinha, que era taxar a transferência por Pix, o que seria um grande problema, já que eu não conseguiria fazer essa transferência. Eu queria dizer muita coisa, mas esse seria o plano para isso. Então, eu utilizaria o C6 Banks para conseguir pagar e o Inter para investir o meu dinheiro. Então, essas são algumas estratégias financeiras que eu estou planejando para o futuro. Provavelmente não tenho 100% de certeza, ainda tem que entrar no trabalho para isso exatamente acontecer. Então, além disso também, eu estou utilizando o celular para... Eu não preciso mais utilizar, porque antes eu utilizava o celular para cronometrar o tempo que eu tenho no banheiro, só que agora eu consigo tomar banho muito mais rápido, claro que eu me limpo adequadamente, só que antes eu demorava 15, 20 minutos, agora eu já consigo estender, meio que diminuir para 8, 10 minutos, que é muito bom, já que eu diminuo o tempo que eu estou gastando nesses blocos livres. É uma coisa que eu também faço que é um pouco bobo, porém ajuda, é que eu normalmente eu tenho um bloco de descanso de 10 minutos a cada uma hora de estudo. Ou quando eu faço 45 minutos, eu tenho um bloco de 5 minutos de descanso. E nesses blocos normalmente eu utilizo para fazer outras tarefas. Eu não mexo, né, no celular ou no notebook durante essa tarefa, no máximo para colocar alguma coisa no Notes and Observations, né, diário, igual a versão do The Batman, seria fazer tarefas diárias. Então, eu vou escovar meu dente de novo, eu vou varrer parte aqui né, do meu quarto, eu vou lançar meu quarto, eu vou é, talvez fazer uma meditação rápida de 2 minutos para relaxar minha mente. Eu vou lavar os pratos que eu utilizei, as panelas, e fazendo esse tipo de tarefas básicas durante esse tempo. Eu vou lá, uso o banheiro, encho minha garrafa d'água. Então, eu uso esse tempo para fazer essas tarefas que eu poderia estar usando no outro tempo. E isso também é uma coisa que é bom, porque se no tempo de descanso é para você descansar seu cérebro, é para você não utilizar ele para pensar, é para você relaxar seu cérebro um período de tempo para ele voltar regenerado para a próxima sessão de estudo. Então, antes que eu fazia, é que eu utilizava esse tempo de descanso para, ok, eu vou olhar os e-mails, vou fazer isso, 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 bateu, tá, então vamos para a próxima. Mas o cérebro não tinha tempo de descanso entre esse período, ele não tinha esse time gap. Então, isso é bem beneficial para a minha retenção de memória e melhor entendimento do conteúdo, porém, em questão de quantidade de coisas feitas é um pouco pior, já que eu não tenho. Eu não tenho tanta coisa que possa ser feita. Então, por exemplo, a caixa de e-mail está acumulando gigantesca de tanta coisa que está aparecendo lá que eu não estou conseguindo olhar constantemente. Então, uma coisa que o pioneiro do Projeto N fez é que, uma coisa que ele falou que ele fez é que ele montou um código, né, que ele pediu o ChatGPT para montar um código para ele, que pegava algumas e-mails que ele lia automaticamente e jogava no lixo. Talvez é uma coisa que eu possa fazer, só que eu não quero pedir o ChatGPT, eu quero ver se eu consigo fazer por conta própria, que eu acho muito mais interessante aprender. Ou eu uso o ChatGPT mesmo, dependendo de como vai ficar. E isso faz com que eu tenho praticamente três e-mails principais. Um e-mail é para coisas gerais, aplicativos de, por exemplo, Clockify, aplicativos para inglês, esse tipo de coisa. O segundo e-mail é para, por exemplo, um e-mail que eu uso no LinkedIn, para entrevista de emprego, para sites de cursos,
cursos, e o último e-mail é para cursos e freelancers, e o último e-mail é para coisas mais profissionais, como contato com empresas, contato com universidades, esse tipo de coisa. Então eu consegui nichar esses e-mails para ficar muito mais fácil para saber o que eu vou olhar exatamente em cada e-mail. Então se torna muito mais fácil de eu conseguir entender. E com isso, tem outra coisa que eu acabei fazendo também, é modificando minha rotina. Porque eu disse que eu tinha modificado minha rotina, que eu tinha mudado completamente, só que agora eu modifiquei em questão que antes eu acordava de manhã cedo, né, para fazer atividade física. Agora, né, é, eu acordava, fazia a minha rotina matinal e já direto ia pro chão fazer atividade física. Agora eu modifiquei isso. Eu acordo, faço a rotina matinal, que seria, né, escovar dente, tomar água, usar banheiro e meditar, para também, após isso, em vez de eu exercitar, eu utilizo para estudar, que é uma coisa que eu fazia quando eu estava estudando, né, que eu usava o tempo de 3:30 da manhã até, se não me engano, 4:30 ou 5 da tarde, era 5 da tarde, 5 da tarde, ou 4:30, se não me engano, até 5 da tarde, para estudar. Agora eu utilizo, já que agora eu tô acordando 5 da manhã, eu utilizo o tempo de 5:30 da manhã, ou tem vezes que 6 horas, como hoje eu acordei 5:30, não 5 da manhã. Eu utilizo o tempo de 6 horas até 8 horas para conseguir estudar. E caso eu tenha um trabalho, eu diminuo esse tempo para estudar até 7 horas, para de 7 horas até 8 eu exercitar. Então eu estou modificando minha rotina para deixá-la muito mais maleável. Então, se algumas coisas ocorrerem, eu consigo modificar essa rotina. Então, eu posso pegar o bloco de leitura que está aqui e jogar para que tá de tarde e jogar para amanhã. Ou eu posso pegar o de exercício que tá 8, que é de 7 a 8 e jogar de 8 às 9. Ou jogar ele para 4:30 da manhã para já fazer direto, caso eu tenha alguma coisa para fazer no futuro. Então eu tô deixando minha rotina mais maleável para ser melhor, para eu conseguir me adaptar a diferentes mudanças que tem na rotina. Então, o plano para a semana que está vindo, que seria a semana 40 do projeto Bruce Wayne, tornar a Batman Bruce Wayne na vida real, justamente também eu já estou começando, agora que eu já estou me estabilizando melhor, eu estou percebendo muito mais esses gaps de time, esses time gaps que eu estou desperdiçando meu tempo, que eu poderia estar utilizando melhor. Então, umas coisas que eu estou colocando agora é para eliminar para eliminar qualquer coisa que pode me atrapalhar a suceder no projeto. Então, por exemplo, questão de sono. Antes eu dependia de um computador para conseguir me despertar, agora eu tenho o celular. E o celular é muito útil, porque eu utilizo um app além do digital normal do celular aqui para você colocar um alarme, eu também utilizo o Challenge Alarm, que é um alarm clock de challenge. Então eu consigo configurar aqui exatamente, como você vê, tá 5 da manhã. 5 da manhã, eu plano colocar 4 da manhã, e aqui eu posso, por exemplo, colocar exercícios, atividades para eu fazer quando eu acordar. Então, não sei se dá para ver aqui, tá, não sei se focou, mas, por exemplo, eu preciso sorrir para a selfie, eu preciso fazer uma pose de guerreiro, eu preciso colocar o celular, abrir a câmera e fazer uma pose. Eu preciso de resolver um negócio de 12 quadrados de memória, e ao mesmo tempo que eu tenho que resolver 5 problemas de matemática insanos. E são 4 desses desafios, então, né, são os 4, cada um, que são 4 aqui. Então, isso ajuda, porque eu vou ter que acordar e ou vou ter que desligar o alarme, ou vou ter que dormir com o alarme ligado numa altura máxima que é impossível. Então, isso me força a acordar no horário. Então, isso foi uma coisa que eu coloquei hoje, porque faz tanto tempo que eu não utilizo o celular que eu tinha totalmente esquecido como isso funcionava. Então, eu comecei a utilizar ele ontem, só que o problema de ontem para hoje é que eu não tinha configurado para colocar uma quantidade necessária de desafios, então só apareceu um desafio para mim e eu resolvi de uma forma muito fácil. Então, agora eu reconfigurei para agora eu ter que fazer 4 desafios diferentes, o que vai fazer muito mais difícil de eu ter que voltar para a cama na hora de dormir. E também isso é uma coisa temporária, porque é uma coisa que eu vim percebendo bastante agora que minha rotina tinha me estabilizado no mês de fevereiro, agora que tá mudando, é que o meu corpo, ele consegue dormir cada vez menos, talvez seja natural, que ele dorme cada vez menos, dependendo se eu me estabilizar minha rotina de sono. Então, se eu conseguir colocar meu corpo para acordar 4 da manhã todo dia, ele naturalmente, ele vai demandar, tá, na primeira vez eu vou precisar dormir 9, 8 horas, só que depois de 3 dias, meu corpo já consegue dormir 7 horas, às vezes até 6 horas só até o horário necessário. O que é ótimo, né? Porque consegue se adaptar. Agora eu vou ter que ver como isso vai funcionar com a rotina polifásica que eu vou usar do Everyman Tree, se eu não me engano, que é essa. Das 3 horas e meia de sono com 3 sonecas de 20 minutos. Que aí seria outra coisa completamente diferente. Só que pessoas já fizeram isso, pessoas já relataram ter feito rotina muito mais difícil do Polyphasic Sleep, do sono polifásico. Então, se outras pessoas conseguiram,
eu também consigo fazer isso. Só que isso, como eu disse, é outro plano para outra coisa. Então, para essa semana 40, amanhã eu consegui o meu histórico escolar, finalmente, o que me possibilitou de ir para o do Berea College. Eu consegui o meu histórico escolar, amanhã eu vou buscar ele na minha escola. E com o meu histórico escolar em mão, eu já consigo pedir outra escola para traduzir o mais rápido possível, até pelo menos o final de abril. E daí, no final de abril não, o início de abril ou para o meio de abril, para eu já conseguir fazer para outras faculdades. E a partir daí, é, e também amanhã eu vou pegar um passaporte junto disso, conseguir o histórico escolar. E a partir daí já fica mais fácil para fazer para outras atividades. Então, com o histórico escolar, já consigo praticamente me aplicar para todas as universidades de Portugal. E algumas outras que eu olhei também. E também abre uma grande porta para uma das universidades que eu busco. Que eu preciso do histórico junto com o passaporte para fazer a inscrição. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando muito. Então, essa semana provavelmente vai ser a semana que eu vou continuar trabalhando com marcenaria. E eu realmente eu vou usar o dinheiro que eu ganhei, não só para colocar no Cbank e usar para pagar a questão do celular, porque sem ele eu não consigo contatar ninguém fora e a maior parte do meu dia vai ser passado fora com a mudança de rotina. E também eu preciso disso para conseguir estudar os audiobooks que não estão disponíveis no YouTube, de alguns livros que eu tenho Plus, né? Mas também conseguir rastrear o tanto da quantidade de quilômetros que eu estou correndo, Plus conseguir utilizar para entrar na academia quando eu conseguir, eu vou. Caramba, eu acabo me perdendo quando eu tava falando isso. Mas eu também vou. Caramba, eu acabei perdendo quando eu tô falando isso. Só que, além disso, eu também, agora eu lembrei, eu também vou vender o meu videogame. Então, uma das coisas que eu tenho aqui, que eu trouxe aqui em mãos, que eu já tô preparando, o meu videogame ainda eu tenho que pegar porque ele não tá aqui, mas são os jogos que eu tenho. Então, o meu videogame nem é aqui, só que eu tinha todos esses jogos aqui de 10, 20, não, 20 anos atrás. Mas quase 10 anos atrás que eu tenho aqui em casa. Então eles todos estão aqui pra eu já vender eles. Então eu vou ver se eu vou colocar eles na plataforma de Joey, vou ver se eu consigo vender eles. E também eu vou ver se eu consigo, o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou limpar o meu videogame, ele não tá aqui, não sei porque eu apontei, mas que eu vou limpar o meu videogame e com isso, eu vou ver se eu não me engano, conheço uma pessoa que ele falou pra mim que ele conseguiu usar o PlayStation 4 dele, que é o videogame que eu tenho, e ele conseguiu usar aquilo pra diminuir o preço do PlayStation 5 pra ele comprar. Então talvez eu consiga entrar em contato dessa loja e negociar, ao invés de você me dar o PlayStation 5, que é muito mais caro pra vocês, porque vocês não me pagam em relação a isso? Porque, se eu não me engano, se eu desse o PlayStation 5, provavelmente, bem, eu acho que eles conseguiriam lucrar melhor, porque eu vou estar trocando o PlayStation 4 de R$ 1.500, eu vou te dar um PlayStation 5 de 5.000, 4.000, R$ 3.500, R$ 3.500. Então, ao invés disso, eu só te dou o PlayStation 4 e você vai me dar os R$ 1.500, os R$ 2.000. Eu também posso fazer a tática de doar o meu PlayStation 4 e pegar o PlayStation 5, só que aí eu teria que ter dinheiro para pagar, e eu não tenho. Então, a gente já descarta essa opção, não tem como. Então, o plano seria isso, vender meu videogame, o que seria algo muito bom para a questão de identidade e como eu me vejo, meu subconsciente me enxerga, porque seria um passo muito grande para alguém que era viciado em videogame. Então, isso é um dos planos que eu consegui o dinheiro necessário para fazer aplicações para as outras faculdades também. E também consegui colocar dinheiro para investir, que é uma coisa que eu provavelmente já vou começar a olhar, como que eu posso investir meu dinheiro melhor, estudar melhor sobre investimentos, o que vai ser muito mais eficaz quando eu tiver um emprego de roteiro noturno para conseguir estudar isso. Porque eu vou ter fazendo SketchUp, junto com o SketchUp também vai ter. Talvez eu ainda faça algumas atividades de Excel de vez em quando, seria quase como não um hobby, poderia ser um hobby assim, para conseguir manter minhas habilidades. Lembra? SRS, repetição constante para aprimorar a memória, mas também eu utilizo parte desse tempo para o inglês e também para estudar um pouco de finanças. Uma coisa que eu posso fazer também, em vez de estudar ativamente, é só pegar um livro de finanças e ler ele. Então, isso é uma coisa que eu posso olhar também. O que vai novamente mudar a rotina de leitura, o que é uma coisa que claramente depende muito do período, porque o plano não era eu estar lendo um livro de fluência em inglês, só que as coisas acabou voltando para eu ter que ser necessário ler esse livro. Então, provavelmente o próximo livro depois do Deep Work e o livro de inglês, talvez seja um livro de finanças também, ou de memorização, outro livro de inglês de fluência. Então, muitas coisas podem mudar em relação a isso ainda. Então, essa semana vai ser necessariamente focada nisso. E continuar com o SketchUp, conseguir mudar o molde do meu quarto aqui, montar um molde no meu quarto, talvez já começar a ajudar a pessoa com o SketchUp, conseguir o emprego e também emprego de jovem aprendiz, ver como que tá a questão do porteiro noturno e junto com isso aí aprimorando meu inglês já para conseguir alcançar essa gramática C1, já que todos os outros são C1, só que a gramática é B2.
Então esse seria o plano para essa semana 40 do projeto Bruce Wayne. Claro que tem outros planos, como por exemplo começar a voltar a correr e diminuir o tempo da atividade das supersets, da atividade física. Só que são objetivos menores, porque a fase um é a fase do financeiro. Então esses objetivos, todos esses primários do SketchUp, do livro de finanças, do livro de inglês agora, para então na segunda em inglês e o Excel e o emprego são justamente para alcançar esse objetivo, porque tudo que vai acontecer no ano 1, dependendo da faculdade que eu vou passar, da universidade que eu vou passar, tudo vai mudar. Totalmente tudo vai mudar. Então, eu não consigo exatamente planejar um ano 2 tão bem, porque o ano 2 depende muito do que pode acontecer ainda. Então, quando eu tiver o resultado das universidades, aí sim eu posso começar a planejar o ano 2 para conseguir moldar melhor, entender melhor como que eu posso moldar o ano 2 e, consequentemente, o ano 3 do projeto Bruce Wayne. Então, esse foi o vídeo da semana 39 do Projeto Bruce Wayne. Foi um vídeo muito longo que eu tive muita coisa para falar, muitas ideias que eu tive também. E eu vejo vocês na próxima semana. Então, obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham achado isso um pouco produtivo e um pouco insightful, um pouco te terem dado ideias melhores e ajudado vocês também na jornada que vocês estão, porque cada um tem uma sua própria jornada. E a gente se vê no próximo vídeo na próxima semana.